Olá, estou aqui mais uma vez para demonstrar agora mais uma evolução do frame. Nessa etapa agora, nessa etapa eu vou mostrar o primeiro exemplo com o join, utilizando o join automático. O frame agora ele já faz o join nas tabelas. Por enquanto estou fazendo o join de 1 para muitos. Então vou estar demonstrando agora o join 1 para muito e também o adapter na tabela, né? Que agora o frame ele vai relacionar tabelas automáticos, né? Trazendo valores de várias tabelas. Está fazendo agora a junção de tabela. E agora estou pegando esse resultado dessa junção e estou mandando mostrar os dados numa classe de modo automática com adapter, né? Então já implementei o adapter e já implementei o join. Por enquanto estou usando o 1 para muitos. Logo mais à frente estaria utilizando os outros joins, né? As outras formas de 1 para 1 e depois muitos para muitos, né? Então vamos lá para o exemplo, né? Criei aqui uma tela básica, né, para estar demonstrando. Onde eu criei aqui uma tabela, onde eu tenho uma tabela, né, um JTable, né. Como sempre, eu coloquei o conteúdo. Estarei fazendo um join entre duas tabelas, né. Estarei fazendo um join entre a tabela usuário e a tabela de telas, né, seguindo aquele exemplo de acesso, né. Então suponhamos que eu quero fazer o relatório, mostrar quais são os usuários ou quais são as telas relacionadas a certo usuário, né. Então eu posso fazer esse join aí, unindo a tabela usuário com a tabela tela, porque elas são relacionadas. De novo, voltando um diagrama, para nós conseguirmos ter uma leitura do nosso database. Uma coisa que tem que ser bem esclarecido aqui no join é que, primeiro, eu tenho uma chave em foreign key na tabela que é dependente, que normalmente então, está relacionada com a primary key da sua master. Então, no caso de tela com usuário, novamente repetindo, ID uso é o campo na minha tabela tela que eu utilizei para relacionar com a tabela usuário, e lá na tabela usuário estou relacionando com minha primary key. Então eu sei que tela é dependente de primary key. Eu tenho que entender essa sequência para que o frame monte o join corretamente. Eu tenho usuários e tenho tela que é dependente de usuários e tenho ação que é dependente de tela. Então tem uma sequência, eu tenho uma cascata, né? Eu teria usuário, tela e ação que se relaciona. Criei aqui mais uma outra tabela só para exemplificar, que é telas. Então eu poderia falar que eu tenho aqui um efeito cascata, onde tela depende de usuário, ação depende de tela e teste depende de ação. Mas o teste não vai entrar no nosso exemplo agora. Por enquanto o exemplo vai ser só usuário tela. Mas se eu fosse fazer também com ação, era só adicionar ação no relacionamento. Então vamos na prática, né? Eu sei que a master é tela, e em tela eu posso perceber que ela é dependente de master. Também como eu sei que a ação é dependente de tela, então da esquerda, né? Sempre da direita para a esquerda as dependências. Voltando aqui para o nosso NetBeans, criei aqui por enquanto o primeiro relacionamento entre usuários e tela. Tenho esses campos aqui. Vamos rapidinho para o vídeo não ficar muito longo e não ficar muito exaustivo. Criei um botão. Bom, vou fazer uma consulta, né? Vou fazer aqui uma consulta, como é padrão já do frame, né? Tem que dar um new config, então lá os dados de conexão, belezinha. Agora vamos para como chamar, qual é o método responsável por isso e como chamá-lo, né? Eu tenho aqui consulta ponto, o nome é sugestivo, join on tabela, né? Então vou fazer um join na tabela. O que ele me pede como parâmetro? Um filtro, posso fazer um join e aplicar um filtro nesse join, ou então simplesmente coloco null no filtro. Coloco aqui join table, deixo null aqui no filtro, né? E em tabelas eu vou entrar com todas as classes que fazem parte dessa sequência aqui conforme diagrama. Eu tenho um pojo, ou tem um espelho da tabela aqui do nome de uma classe por nome de usuário, outra classe por nome de tela, né? Vou ter que levar isso à risca dando um new. Estou dando new em primeira tabela, usuário, sempre da direita para a esquerda, né? Então eu tenho usuário, vírgula, new
Agora tela. Então eu tenho uma classe tela, que, como o relacionamento é da direita para a esquerda, eu vou considerar direita e esquerda. A direita tem uma tela, à esquerda dele, né? Como se fosse um left Johnny, mas estou usando só Johnny. Tem que à minha esquerda está o usuário, né? Então estou falando que a minha tela, que está à direita, está se relacionando com o cara à esquerda. Então aqui eu tenho o meu master, sempre vai ser meu master. Se caso eu quisesse fazer só entre tela e ação, eu faria isso aqui. Então tela e ação, eu sei que em relação à ação, tela é meu master. Seria new tela, new ação. Cadê a tabela de ação? Cadê a minha tabela de ação? Não tem mais não no banco? Tem aqui. Tabela de ação. Então vocês podem observar que para mim, para que o join seja certo, o trabalho de forma correta, eu tenho que entender como o meu database funciona. Senão não tem como fazer join. Não tem como relacionar aquilo que eu não conheço, né? Então, como o meu exemplo está entre usuário e tela, estou dando um new neles para esses objetos. Então new tela, porque é assim que meu database está funcionando. Eu vou ter um resultado disso, né? Vou ter um resultado aqui dessa consulta, é um result set. Então ele vai me retornar um result set, né? Que é o resultado de um SQL em Java. Bom, agora vou estar utilizando o meu adapter, né? Porque o meu adapter está aí para ajudar demais, né? É igual o new adapter, belezinha. E vou agora, lá tem um método que ainda tem o nome de set valor, só que agora eu criei um novo método onde eu passo uma tabela, um result set e aquelas colunas, né? Que seria a coluna no meu result set, né? Eu tenho como coluna, vou dar um new string porque é um vetor, né? New string. Eu já vou definir os valores aqui do meu vetor. Bom, eu na tabela vai retornar ID, o ID do meu usuário, vai retornar, eu quero que retorne o login, no caso eu estou pedindo o login do meu usuário, isso aqui vai estar no meu John, a senha do uso, isso que eu quero que venha para a tabela. Na realidade o result set vai ter por enquanto todos os campos. No caso de tela, esquerda e direita, né? Eu vou precisar o ID de tel, tem que colocar aqui o nome lá do campo da tabela e o nome de tel. Prontinho. Desse jeito já está funcionando. Shift F6. Vamos só observar o John funcionando na íntegra. Então tá aqui o nosso projetinho, vou clicar em executar. Vamos observar que ele já foi lá, trouxe o ID do usuário é 1, o nome do usuário é Josimar, a senha do Josimar está aqui, criptografada, trouxe o ID dessa tela, que eu cadastrei, o código da tela que foi criado, e essa tela é minha, e essa tela é a tela cliente, então está aqui o meu relacionamento, sabe? A posição disso aqui na tabela, no table, é proporcional a forma que eu passo aqui os campos, certo? Eu poderia, nesse caso aqui, se eu quisesse que viesse primeiro os dados de usuário, os dados da tela, por exemplo, eu quero que ele me retorne nessa sequência de coluna. Agora, bom, eu tenho o ID e tal, eu vou querer que ele coloque simplesmente o nome como eu trouxe todos os nomes, eu tenho o nome do meu, ou a tela, né? Relacionando, eu quero o nome, o que eu coloco para exibir? Eu tenho o ID, o nome da tela, o usuário, né? Eu tenho então nome, uso, se eu não me engano é esse aqui, o nome do usuário, né? Vamos conferir no nosso database, é nome e usuário, né? Bacaninha, vai aparecer o nome dos usuários. Agora eu tenho que, voltando aqui para o nosso projeto NetBeans, eu tenho que vir aqui no meu table e reconstruir ele, né? Tenho que reconstruir. Então eu tenho o ID, agora o nome é ID. Eu posso colocar assim só código, porque agora eu sei que isso aqui é tela. Código, né? Isso aqui seria o nome da minha tela. E esse cara aqui seria o meu
usuário, né? Bom, aí não vou usar nem isso e nem vou usar isso, então posso excluir, fechar. Então remodelamos a nossa tela, né? Remodelamos o nosso table aqui no nosso código, né? Passamos só essas telas que queremos. Como o meu result set está vindo com todos os campos, né? Então ele já vai estar funcionando. Opa, não é aqui, é Shift F6. Então se eu executo, vamos ver que funcionou de boa, né? Eu tenho a tela cliente, que é código 1, que faz parte lá do Josimar. Bom, agora vamos utilizar um filtro para falar assim, agora eu quero que traga só as telas do Josimar. Como é que eu faço isso? E se fosse para trazer a tela do Pando, a tela do Fred? Bom, primeiro eu teria que aplicar um filtro no usuário. Olha só, traga o usuário de código tal, o usuário de código tal. Mas para me aplicar esse filtro, né? Para me estar aplicando esse filtro, eu teria que estar com a referência de usuário, nome, por exemplo. Não sei. Aí eu teria que implementar melhor, mas eu posso aplicar um filtro. Eu vou aplicar um filtro aqui direto através do nome, né? Só para vocês verem que dá para filtrar. Que dá para filtrar de boa, né? Vou fechar aqui. O filtro é aplicado na nossa consulta. Tá vendo aqui no? Eu posso aplicar o filtro aqui. Eu vou falar que o meu... Bom, agora eu tenho que levar em consideração uma coisa. Para mim aplicar um filtro, eu vou ter que entender como o frame está se comportando. Mas antes de eu fazer um teste aqui, vou colocar só assim, ó, nome, uso, que seja igual, como eu vou entrar com o valor aqui direto, né? Esse valor poderia buscar do edit, ou seja, lá de onde for. Deixa eu executar, ver se vai funcionar. Se funcionar, tá de boa. Se não funcionar, eu vou explicar por que não funcionou. Ah, funcionou, legal, funcionou. Então no próximo vídeo eu vou explicar um detalhezinho nas consultas. Então nós filtramos agora, né? De onde veio esse valor de Josimar. Entrei direto aqui no código, no momento de design. Agora eu poderia pegar esse nome de outro lugar. Também eu poderia filtrar pelo código, né? Se eu colocar aqui no filtro o meu John, queria que ele filtrasse pelo ID do uso e me trouxesse aqui, ó, como agora não é string, eu tenho que tirar das aspas, vou falar que esse é o 1. Vou ver se ele existe. Quem é o usuário 1, né? Então vou executar. Agora deu um pequeno problema, né? Um pequeno probleminha, porque ele não conseguiu aqui, né, o código ID uso, né? Esse código existe na nossa tabela? Existe, né? Agora por que ele não aceitou, né? Não aceitou no nosso idioma. Deixa eu fechar isso aqui, fechar isso aqui. Bom, por que ele não aceitou? Eu vou fazer mais um teste aqui, só para vocês verem o porquê que ele não deve ter aceitado, né? Deixa eu dar um Shift F6. Deixa eu executar. Agora ele foi. Belezinha? Bom, então agora eu vou explicar nesse próximo vídeo por que ele não aceitou esse filtro. E já vou fazer outro vídeo em seguida, para que vocês possam entender. Nesse vídeo, para ele não ficar muito longo, por enquanto é só isso.